Bem-aventurado seja o verdadeiro cristão. Parte 01, 22 de fevereiro de 2024. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Temos aqui a descrição de um verdadeiro cristão e uma declaração da bem-aventurança desse cristão. Nós o temos primeiro de forma muito sucinta, mas totalmente descrita nestas palavras. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Essas duas expressões são as grandes marcas distintivas pelas quais somos capazes de separar o precioso do vil, descobrindo para nós quem são os filhos de Deus. O primeiro contém uma manifestação externa do segundo, aqueles que amam a Deus. Agora, há muitas coisas em que os mundanos e os piedosos concordam, mas nesse ponto há uma diferença vital. Nenhum homem ímpio ama a Deus, pelo menos não no sentido bíblico do termo. Um homem não convertido pode amar um Deus como, por exemplo, o Deus da natureza e o Deus da imaginação. Mas o Deus da revelação, nenhum homem pode amar, a menos que a graça tenha sido derramada em seu coração para desviá-lo daquela inimizade natural do coração para com Deus, na qual todos nós nascemos. E pode haver muitas diferenças entre homens piedosos, como sem dúvida existem. Eles podem pertencer a seitas diferentes, podem ter opiniões muito opostas, mas todos os homens piedosos concordam nisso, que amam a Deus. Todo aquele que ama a Deus, sem dúvida, é cristão, e quem não o ama, por mais altas que sejam suas pretensões, por mais arrogantes que sejam suas profissões, não viu a Deus nem o conheceu, pois Deus é amor, e aquele que habita no amor, habita em Deus e Deus nele. Os verdadeiros crentes amam a Deus como seu Pai. Eles têm o espírito de adoção, pelo qual clamam, Abba, Pai. Eles o amam como seu rei, estão dispostos a obedecê-lo, andar em seus mandamentos e é o prazer deles. Nenhum caminho é tão suave para seus pés quanto o caminho dos preceitos de Deus, o caminho da obediência a eles. Eles amam a Deus, também como sua porção, pois nele vivem, se movem e existem. Deus é tudo para eles. Sem ele, eles não têm nada, mas possuindo-o, por pouco que tenham de bem exterior, eles se sentem ricos em todas as intenções de bem-aventurança. Eles amam a Deus como sua herança futura. Eles acreditam que, quando os dias e os anos passarem, eles entrarão no seio de Deus, e sua maior alegria e deleite é a plena convicção e crença de que um dia eles habitarão para sempre perto de seu trono. Estarão escondidos no brilho de sua glória e desfrutarão de seu favor eterno. Você ama a Deus não com linguagem labial, mas com serviço de coração? Você gosta de prestar-lhe homenagem? Você ama manter comunhão com Ele? Você frequenta seu trono de misericórdia? Você permanece em seus mandamentos e deseja ser conformado à sua imagem? Se assim for, então as doces coisas que teremos a dizer hoje são suas. Mas se você não ama a Deus, mas é um estranho para Ele, eu lhe imploro, não furte hoje e roube um conforto que não foi planejado para você. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não para todos os homens e mulheres. Observe a segunda frase, que também contém uma descrição do cristão, o chamado de acordo com seu propósito. Por mais que o arminiano
tente desperdiçar o significado deste capítulo 8 de Romanos, somos obrigados, desde que usemos termos e palavras, para dizer que o capítulo 8 de Romano e o capítulo 9 são os próprios pilares daquele evangelho que os homens agora chamam de calvinismo. Ninguém, depois de ter lido estes capítulos atentamente e tê-los entendido, pode negar que as doutrinas da graça soberana e distintiva e são a soma e a substância do ensino da Bíblia. Não acredito que a Bíblia deva ser compreendida, exceto por receber essas doutrinas como verdadeiras. O apóstolo diz que aqueles que amam a Deus são chamados de acordo com seu propósito. Com o que ele quer dizer duas coisas. Primeiro, que todos os que amam, Deus o ama, porque os chamou para amá-lo. Chamou-os. Marque você. Todos os homens são chamados pelo ministério, pela palavra, pela providência diária, para amar a Deus. Há um chamado comum sempre dado aos homens para virem a Cristo. O grande ensino do Evangelho toca uma recepção universal a toda alma viva que respira. Mas, infelizmente, embora esse sino tenha o próprio som do céu, e embora todos os homens e mulheres o ouçam em certa medida, pois sua linha se estendeu por toda a terra, e sua palavra até o fim do mundo. Ainda assim, nunca houve um exemplo de qualquer homem foi levado a Deus simplesmente por aquele som. Todas essas coisas são insuficientes para a salvação de qualquer homem e mulher. Deve ser acrescentado o chamado especial, o chamado ao qual o homem ou a mulher não pode resistir, o chamado da graça eficaz, operando em nós o querer e o realizar segundo a boa vontade de Deus. Agora, todos aqueles que amam a Deus o amam, porque tiveram uma vida especial, chamada irresistível e sobrenatural. Pergunte-lhes se eles teriam amado a Deus se fossem entregues a si mesmos e a um homem. Quer que sejam suas doutrinas, eles confessarão. A graça ensinou minha alma a orar. A graça fez meus olhos transbordarem. E a graça que me manteve até hoje e não me deixará ir. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Louvado, exaltado, glorificado seja teu santo nome. Amém.